Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos de volta. Agora, né, vamos dar continuidade ao nosso tema Apache Iceberg, né? Então, para quem não conhece, é um formato que surgiu aí em 2017, um formato de tabela aberta, né? Ele foi inicialmente desenvolvido pela Netflix e posteriormente ele foi doado à Apache Foundation, né? Então aqui a gente vai falar desse carinha, porque basicamente ele chamou a minha atenção. É um carinha que já está presente nos principais serviços de dados das principais clouds que temos no mercado. Então a gente está falando aí que esse cara já está presente na AWS, né? Esse cara já está presente na GCP, a cloud do Google. Esse cara já está presente na Databricks, né? Através aí da aquisição que a Databricks fez do Tabular, né? Então, é interessante esse movimento, eu gosto de acompanhar e por isso eu resolvi aqui queimar algum cartucho, gastar um tempinho com ele para entender o básico, né, os principais aspectos desse formato de tabela. A gente sabe que para essas companhias estarem aí incluindo esse formato de tabela ou qualquer outra tecnologia em sua stack de dados, é porque realmente o cara tem algo de bom ali, ok? E eu também, eu gosto de sempre estudar o que é bom, né? Então, o Iceberg, ele tem uma boa proposta, ok? Aqui a gente vai ver o básico, tá? O básico que eu falo é referente ao conceito, a gente vai navegar ali bem na superfície do conceito do iceberg, mas eu trouxe aqui o material 100% embasado na documentação, tá, pessoal? Eu não tirei nada da caixinha de surpresa, eu não inventei nada. No máximo, o que eu fiz aqui foi traduzir o que já tem na documentação e dei alguma simplificada a mais, tá? No geral, tá 100% embasado na documentação. Então, se você vir aqui no site, né, oficial do Iceberg, você vai vir aqui nessa parte de Kick Start. Então, muita coisa eu peguei daqui, inclusive até para desenvolver esse ambiente que eu trouxe aqui para vocês para poderem acompanhar essa série de vídeo, ok? Aqui na parte de Docs, né, na seção Spark, foi aonde eu peguei bastante referência. Então, para quem quiser se aprofundar mais, né, é só ir lá na documentação. Eu peguei bastante detalhes que eu achei interessante aqui do site da Tabular, né, do pessoal da Tabular, que, como vocês podem ver, foi adquirido pela Databricks. Eu também peguei algumas referências do próprio site da Databricks, né, que a Databricks está oferecendo suporte agora a formatos de tabela a Iceberg, através desse carinha aqui, Uniform, né? E também esse carinha consegue fazer com que um cliente Iceberg, né, leia a tabela deltas, né? Então, pessoal, esse não é um esforço em vão dessas companhias. Então, do meu ponto de vista, vale a pena dar uma olhada nesse cara, nem que seja para saber mais ou menos como ele funciona, tá? Beleza, pessoal? Então, aqui o ponto que eu queria frisar com vocês é esse aqui, que o Apache Iceberg nada mais é, né? Ele do que uma camada que gerencia e governa metadados, né? Então a gente sabe que tem bastante features por baixo dos panos aí, mas a grande sacada do Iceberg é o gerenciamento de metadados, tá? Assim como a grande sacada no formato Delta Lake, ok? Então não tem nenhuma novidade. Então a gente tem aí hoje pessoas em algumas comunidades de dados que acham que usar metadados em projeto de dados é algo novo. Não é, pessoal. Então a gente vê que não é algo recente. Então se você tiver por fora aí de como estruturar o seu ambiente, né, dirigido por meio dos metadados, então é um bom momento para você se aprofundar nisso, ok? Aqui eu trago um exemplo da estrutura desse formato de tabela, tá?
eu omiti outros arquivos, né? Para simplificar, vocês podem ver que tem um outro tipo de formato de arquivo dentro da estrutura da tabela do Iceberg, que é o arquivo que é responsável pelos cálculos e estatística, tá? Ele guarda as métricas lá dele, da tabela em si. Aqui você tem, né, a camada de metadados, o arquivo de metadados, onde o ponteiro tira a sua referência, tá? Nós temos aqui a camada de manifest list, né? Ou seja, o metadados que guarda metadados. Nós temos uma camada de metadados, né? Diretamente ligada aos arquivos de dados. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Só para a gente ter uma noção de como a tabela está estruturada. Ok? Então, vamos para a parte prática, que é o que nos interessa aqui. Aqui, pessoal, eu trouxe algo bem simples, né, para mostrar para vocês, nada muito fora da caixinha, tá? O nosso foco aqui é mais prático, é um ponto de vista prático, mas tem todo o embasamento aí nos notebooks e as referências às documentações, ok? Para quem quiser se aprofundar. Vamos carregar um recurso. Aqui eu deixei uma funçãozinha para criar metadados, ou para criar, perdão, os data frames que vamos usar para construir a nossa tabela. Aqui as nossas amostras de dados, nossos datasets. Então, se vocês observarem, a gente tem 4 amostras de dados e um esquema. Eu coloquei uma lista aqui também, se você preferir usar esses carinhas aqui via a referência, via index da lista, tá? Aqui eu estou dando uma introdução bacana para a gente mostrar o recurso do notebook. Tem gente que não conhece, né? Normal. Para quem vem do mundo Linux já está acostumado. Então a gente tem a função help, né? Eu tenho uma função aqui escondida, mas estou ensinando como usar, não mostro, né? Então a gente acessa a documentação, a docstring, né? Da função via a funçãozinha help. A gente consegue acessar a docstring da função e também o sinalzinho de interrogação após o nome da função, né? O que vai mudar é apenas o formato. E aqui também a gente tem a nossa lista de recursos, né, que você pode acessar através da index. Pois bem, aqui vamos construir o nosso primeiro data frame aqui do Spark. Então a gente vai construir esse data frame para escrever a tabela em disco, né? Enquanto isso, esse é o nosso catálogo, né? Eu vou entrar aqui nele, a gente tem as nossas camadas. Vamos trabalhar na bronze, ó. Ela tá vazia, tá? Ok, carregou aqui, né, a nossa função. Vamos pegar as primeiras 5 linhas desse data frame. Ok, então a gente vê que a gente tem aqui algumas colunas, alguns dados, tá? Vamos listar o catálogo aqui para a gente ver se ele está disponível, né? Então a gente tem aqui apenas o Spark Catalog, né? O default, perdão. Então a gente vem aqui Use Iceberg, que é o nosso catálogo, tá? Esse Use Iceberg, então eu estou falando que a gente vai usar esse catálogo aqui, certo? Então vamos mostrar de novo os catálogos, pronto, aqui, ele está aqui. Então a gente está usando ele a partir de agora, então, beleza, pessoal? Vamos criar a nossa tabela aqui. Eu trouxe aqui para vocês um depara, né, da sintaxe de SQL para PySpark. Então eu vou usar PySpark, né, ele é menos verboso aqui no caso, para criar essa tabelinha de amostra, tá? Então a gente vai criar então, no catálogo Iceberg, né, na layer bronze, e dentro vai ter a nossa tabela. Então eu vou entrar aqui, não tem nada, certo? Então vamos começar. Para quem precisar de mais referência, pessoal, eu deixei aqui a fonte, tá? Com mais exemplos. Então a gente vê aqui um deparo. Então a nossa tabela foi criada. Vamos atualizar aqui. Opa, olha ela aqui. Então a gente tem a camada de metadados com nossos arquivos de metadados, né? Da nossa tabela. E aqui a camada de dados. Então a gente viu que a gente usou a coluna country,
e tem aqui as partições por país, ok? Vamos mostrar aqui, né, as tabelas da nossa camada bronze. Então, a gente tem aqui, né, a tabela vendas e ela não é temporária, ok? Vamos fazer uma visualização aqui do nosso dado. Vamos selecionar tudo. Então, aqui a gente vê que a tabela foi criada e a gente já está visualizando a tabela aqui do nosso storage, ok? Como vimos, então a gente tem aqui 4 linhas, né? O outro detalhe, né, que eu gosto sempre de mostrar é que a gente tem 2 métodos para visualizar os dados aqui no notebook, tá? Com Python. Então tem o show e o toPandas. Tá? Então, um é mais pesado e o outro é mais leve, né? Então é isso. Vamos fazer um novo insert. Então aqui vai ser um append, tá? Na sintaxe do PySpark, ó, o append é ele equivalente ao insert, tá? Então você pode dar uma olhada lá na documentação. A gente vai fazer o nosso insert aqui na nossa tabela. Beleza, vamos ver aqui se aumentou alguma coisa. Olha lá, cresceu o número de partições, tá? Agora a gente vai dar um describe na nossa tabela. Então aqui, até esse momento, nada de novo, tá? Mas a partir de agora a gente vai ver coisas do iceberg, tá? Então a gente tem a coluna dele aqui, né, com o esquema. A gente tem o data type e a coluna de comentários. Normal. A gente pode acessar histórico da tabela. A partir daqui já fica interessante. O formato Delta tem isso também, tá? Aqui para a gente entender, então a gente tem 2 snapshots aqui, 2 versões de tabelas, tá? Então a gente tem a primeira versão, que é esse final 777, e esse horário aqui. Então, com base nesse horário, você pode fazer o seu time travel, tá? E com base no snapshot também. Então, você acessa essa versão aqui, que foi aquela primeira versão da tabela sem o insert que a gente fez. Essa outra versão aqui foi o nosso segundo insert, ou o nosso append, né? Que a gente fez. Então, o que eu vejo aqui? A versão anterior da tabela, porque ela não tem um parents aqui, ela não tem um pais aqui, ou ancestrais, e nós temos a versão corrente, né? Então, para quem tem dúvida, é só ver o horário aqui, ó. O horário mais recente é esse, tá? E o snapshot mais recente, o último é esse. Então, toda vez que eu fizer um select nesta tabela aqui, eu estou puxando os dados desse snapshot. Tudo bem? Então, aqui a gente tem uma coluna chamada ancestro, né, ancestrais, que ela vai ser true para tudo. Por quê? Nesse momento, porque a gente ainda não fez um rollback. A partir do momento que a gente começar a fazer rollback, né, para uma versão anterior, a um snapshot anterior, então isso aqui vai ter false e true, ok? Então, em resumo, a versão atual da tabela é esse cara aqui, esse aqui. O antecessor dela, a versão antecessora a essa, é esse snapshot aqui, tá? Então, por enquanto, esse aqui é pequenininho, tá, pessoal? Então, parece simples assim, mas imagina numa tabela com bastante alteração, né? Aqui a gente vai ver as propriedades da tabela, né? Então, aqui você pode ver o snapshot corrente, olha lá, né? Então, a gente tem uma noção, certo? O formato da tabela, certo? Então, é uma tabela iceberg com os arquivos de dados no formato Parquet. Então, segundo a documentação, o Iceberg ele suporta ORC, Avro e Parquet, tá? Então, o default aqui, o padrão é Parquet. A versão do formato da tabela Iceberg aqui é a versão 2, tá? Então, tem a versão 1, 2 e a versão 3 que está sendo finalizada, que não está estável ainda. Aqui a gente tem o nosso códex de compactação, né? Então, esse cara aqui é o que a gente está usando para o que o Iceberg está usando para compactar os seus dados. Essa aqui é a versão padrão também, eu não fiz nenhuma alteração, tá? Então aqui, né, a gente dá um select count aqui. Então, basicamente, essas 9 linhas, elas estão vindo daqui, desse último snapshot aqui, tá? Então,
pouco mais para frente a gente vai aprender a trabalhar com snapshot, ok? Então é isso, pessoal. Um outro detalhe que eu queria trazer aqui para vocês, antes da gente vir trocar de assunto, é a forma de deletar uma tabela iceberg. Então, a gente tem que pôr aqui o drop table, né? Então, eu ponho o meu catálogo, a minha layer e a minha tabela e o comando purge. Tá? O que isso significa? Que você está deletando seus dados tanto do Hive, que é o nosso catálogo aqui, e o ponteiro do Hive está lá nessa arquitetura que eu estou usando, nesse ambientezinho, ele está no Postgre, tá? Então vai apagar do Postgre, do Hive, do Hadoop, vai apagar de todo mundo, incluindo aqui do Min.io, ok? Então é uma exclusão física de dados, tá? Tem outra forma, a gente vai ver em outro momento, que apaga apenas o dado do catálogo e do ponteiro lá do Postgre, mas não apaga aqui do storage, ok? Então vamos rodar esse comando para a gente ver o efeito dele. Então ele está excluindo aqui a nossa tabela. Belezinha, excluiu, eu vou atualizar aqui, né? Vamos voltar, ó. Observem que ele literalmente excluiu os dados, tá? Comandinho aí para ficar esperto. Em produção. Aqui, vamos recriar de novo a nossa tabela, tá? Porque a gente vai usar de novo ela. Então, eu vou criar aqui, né? Beleza. Eu vou escrever ela em disco. Belezinha. Vamos ver se ela foi escrita. Foi. Dá uma atualizada aqui. Beleza. Apareceu de novo a nossa tabela. Então, deixa eu fazer a outra inserção. Aqui. Os dados de fevereiro. Vou apendar os outros dados para a gente seguir na nossa ilustração. Então, beleza. Então, aqui, pessoal, dessa parte é isso, bem simples. Se você quiser, né, mais detalhes, eu deixei aqui as referências, tanto nesse primeiro nesse notebook quanto no primeiro, tá? Então, agora a gente vai, deixa eu parar esse app aqui. Eu vou abrir ele em outro lugar. Beleza. E agora a gente vai ver os arquivos de metadados ou as tabelas de metadados, tá? Não vamos executar todos os comandos porque tem bastante. E mais uma vez, né, eu deixei aqui a documentação como referência, ok? Se você quiser entrar mais no detalhe, vá à documentação. Aqui a gente vai listar todos os arquivos de metadados e de dados, tá? Então, a gente vai listar os arquivos de dados, que no caso está em formato Parquet, os manifest, né? A referência, os arquivos de referência. Os arquivos de referência são os ponteiros, tá, pessoal? Então, o ponteiro que guarda a informação do esquema atual, da partição atual, da versão atual da tabela. Tá? E eles fazem referência aos snapshots, ok? Então ali está snapshot, vamos listar também as partições. Para mais detalhe, documentação, pessoal. Vamos carregar aqui o nosso app, vamos inicializá-lo aqui. Aqui a gente vai ver os arquivos de dados, tá? Então os arquivos Parquet serão listados aqui. Deixa eu maximizar aqui. Beleza, pessoal. Temos aqui o nosso arquivo, tá? Listamos os nossos arquivos de dados, então você vê aqui o path dele, né, onde ele está, o nosso catálogo aqui. Então você vê o formato do arquivo, as partições, né, as contagens aqui de registro, tamanho. Aqui você tem tamanho das colunas, né, a estatística, né. Também isso o formato Delta Lake usa.
no count. Então você tem toda a informação de estatística aqui, que também é guardado dentro do próprio Parquet, tá? Além de ir para os manifest files, tá? Então é isso, pessoal. Isso aqui é mais informação de estatística, etc. E as métricas, tá? Aqui a gente tem os manifestos, né? A gente vai listar os arquivos de, de, de metadados. Então, tem aqui arquivos que é lista de metadados. Então, depende do tamanho da sua tabela, depende da quantidade de modificação da sua tabela. Se você já foi experiente, você vai ver que esse negócio cresce muito rápido, né? Então, tem que ter uma política de expurgo, tem que ter uma política de retenção. Então, quem é mais maduro já vai pensando nisso automaticamente, tá? Num ambiente de produção, com uma tabela com um longo período de dados, bastante alteração, a gente tem uma enorme quantidade de arquivos ali. Aqui a gente tem as refs, tá? Ou os ponteiros, para quem gostar dessa referência. Então, aqui aparece a primeira informação, a primeira parada fora da caixinha que me animou com esse formato de tabela, as branches, né? Então a gente vê que aqui tem uma main branch e o último snapshot, né? Então aqui a gente tem dois até esse momento. Então a partir daqui, pessoal, já começa a ser bastante interessante, né? Esse formato de tabela. Então para quem é mais atencioso, já entendeu como que funciona, já viu o coração do iceberg aqui na questão de evolução de esquema e evolução de partições, né? O grande segredo está por aqui, ó. A gente vai ver um pouquinho mais na frente isso, tá? Um outro ponto interessante são os próprios snapshots, né? Então aqui a gente tem a tabela de snapshots. Então a gente vê aquela mesma visão parecida com a visão do histórico da tabela, tá? Então a gente tem o horário que ele foi criado. Aqui a gente pode fazer o time travel, tá? Aqui também, através do acessando a versão da tabela pelo Snapshot ID. Então a gente tem o último cara, a última versão da tabela, é esse cara aqui, ele está sempre acompanhado do seu ancestral, tá? Então o tipo de operação é um append, né? A gente tem o caminho do manifest list desse cara, a gente tem um cabeçalho aqui, vamos dizer, de informações, a gente pode dar um explode nele aqui para ver os detalhes, né? E dá para ver até a versão do app, pessoal, que fez a alteração na tabela, né? Então a gente tem aqui o App ID, né? Eu estou usando um app local do Spark, quantidade de arquivo, tamanho dos arquivos, né? A quantidade de registro. Então, pessoal, dá para ver bastante coisa aqui, a versão do Iceberg que estamos usando nesse ambiente, né? Então tem bastante coisa aqui, tá? Vamos voltar lá no From todos, né? Então aqui também você consegue escrever uma tag, tá? Com base no snapshot e fazer um select via tag, bem simplificado. É interessante. Aqui a gente tem a lista de partições. Então, como vocês podem ver a partição, aqui informação de último update do snapshot, né? E o último update da partição. Então você vê aqui bastante informação, tá, pessoal? A quantidade de arquivo, tamanho dos arquivos, a quantidade de registro, tá? Então é isso. Uma outra coisa também é que essas tabelas de metadados, elas se conversam, né? Então a gente pode puxar aqui, fazer um join entre a tabela de histórico e snapshot, né? Então a gente tem uma versão resumida, parecendo o histórico, tá? Só que com a operação, a data de criação, as versões, né? Então, tudo aqui, eles estão interligados, tá falando que esse cara é ancestral desse, que é a última versão, e mostra o app do Spark que gerou essas alterações, tá? Então, é importante a gente ter em mente, né, que na operação, num ambiente de produção, não é tão simples assim,
eu gosto de falar que a, a diferença de um Hello World, que é esse cara aqui, para um ambiente de produção, é que tudo muda. A gente só está usando a mesma ferramenta, mas no ambiente de produção, tudo muda drasticamente, porque ali a gente aplica a lógica de negócio da empresa. E essa lógica de negócio muda de empresa para empresa. Ok, pessoal? Então é isso. Se vocês precisarem de mais informações, ou ficaram com alguma dúvida, ou eu expliquei algo que não fez muito sentido, ou falei, ou realmente falei algo errado, entendi errado, por favor, deixem claro nos comentários que eu preciso também rever aqui. Por enquanto é isso. Quem precisar de mais suporte, eu deixei toda a documentação aqui. Eu vou disponibilizar todo esse material no GitHub, tá? Do projeto. Tem lá no meu GitHub, tem esse projeto aqui para você chegar e usar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Até a próxima.